Olá, queridos, graça e paz, aqui de volta o Pastor Paulinho, do canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você que ainda não faz parte aqui do nosso canal, clicar aqui embaixo para se inscrever. Você que está animado com o nosso canal, tem sido abençoado, você que tem recebido de bom grado o que nós temos colocado aqui, por favor, deixa aqui a sua impressão, deixa seu comentário, é muito importante para nós aqui no canal. Não esqueça de clicar também ali no sininho das notificações para você ser notificado cada novo vídeo que formos colocar aqui no canal Ouvir pela Palavra. O canal Ouvir pela Palavra, como você já sabe, é um canal que deseja levar sempre o melhor do subsídio da Escola Bíblica Dominical para você, para sua casa, para sua família, aí para desenvolver o seu ministério, e nós temos alegria em fazer isso. Se você quiser contribuir para o canal Ouvir pela Palavra, dar alguma sugestão, por favor, nós vamos deixar aqui o espaço para você colocar nos comentários aí a sua sugestão, que é muito importante para nós, tá bom? Também quero dizer que o canal Ouvir pela Palavra também propõe um seminário de Escola Bíblica Dominical aí, na sua congregação, na sua igreja. Você que tem interesse, eu vou deixar aqui o WhatsApp aqui na descrição desse vídeo para você clicar, para você, aliás, adicionar aí, né, na sua lista de contatos, a fim de fazer contato conosco para que possamos aí ministrar na sua igreja 2 dias, um dia de um seminário que pode abençoar de maneira poderosa aí a sua igreja e a sua congregação. Você que é pastor e superintendente de escola dominical, tá certo? Também nós estamos aqui divulgando com alegria o maior treinamento de professor de escola bíblica dominical do Brasil. Por que ele é o maior do Brasil? Porque ele é online. Você pode fazer aí no tempo que você tem disponível, na sua casa, assistindo videoaulas, baixando a apostila. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar, para que você possa então saber como participar desse grande treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical do Brasil e que tem abençoado muitos professores, muitos alunos e também superintendentes e pastores das igrejas, tá certo? Então tá, nós vamos chamar agora uma vinheta e logo após estamos de volta. Estamos de volta aqui então, agora para falarmos aí da lição de número 6, a lição que tem por título Evidências Internas da Autenticidade da Bíblia. Nós vamos ver as evidências contidas na própria Escritura acerca da autenticidade da própria Palavra de Deus. Aí, no texto áureo, nosso comentarista deixou o seguinte verso de Hebreus, capítulo 4, verso 12. Ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É um texto que ele escolheu para aí o texto áureo. Olha só, a gente tem que já aproveitar aqui o início da lição, né, para a gente ver que, como ele já afirma, que a palavra de Deus é viva. É diferente de qualquer outra palavra, né? As palavras escritas em livros e nos históricos aí das universidades, né, as suas enciclopédias, os seus artigos, seus periódicos, né, são palavras apenas mortas, né? Ou seja, elas estão ali escritas e simples, você toma um conhecimento dela e acabou. Mas a palavra de Deus é diferente, porque ela é viva, ela move, a palavra de Deus ela tem vida, ela não é algo apenas no sentido da escrita, mas ela transcende a escrita. A palavra de Deus ela tem poder, ela é viva, ou seja, ela pode fazer algo no coração daqueles que dedicam-se a ela, aqueles que abrem o coração para aprender dela. Então, a palavra de Deus é viva. E aí, o que a palavra de Deus já fez na tua vida, né? Qual foi o efeito da palavra de Deus em você? Será que a sua vida pode ser dividida em 2 partes, o antes e o depois? Antes de você conhecer a palavra e depois de você conhecer a palavra? Pois é, a palavra é viva, ela tem poder de atingir a divisão da alma, do espírito, juntas, medulas, apta para discernir os pensamentos
intenções do coração. Então, essa é a palavra de Deus e é essa palavra que nós estamos aqui na apologética estudando, né, acerca dessa palavra, essa palavra que tem vida e vida em si mesma, né? E aí o texto, a nossa verdade aplicada, o nosso comentarista coloca assim: o plano da redenção em Cristo e o nosso relacionamento com Deus passam pelas Escrituras. Não tem como o homem compreender o plano de Deus para a sua vida sem passar pelas Escrituras. Não há como o homem entender o plano de Deus para a sua vida sem compreender através da Escritura. Então a Escritura está plenamente ligada ao que é o plano de Deus para com as nossas vidas, o plano de salvação do homem, e esse relacionamento, né, de Deus e o homem necessariamente passa pelas Escrituras Sagradas. E é interessante isso que a gente vai ver. Na introdução da lição, diz que os séculos vêm e vão, mudam-se as épocas e costumes, aparecem e desaparecem as grandes instituições, civilizações se sucedem umas após as outras, porém, a palavra de Deus não somente permanece, como ela também se solidifica. A cada vez mais ela se solidifica, ou seja, ela tem uma base, ela tem um instrumento que a autentica, né? E isso nós vimos na lição anterior acerca da arqueologia, né? Os reinos, os impérios, tudo que está na Bíblia está sendo comprovado aí pelas escavações, né? E pela ciência. E a palavra de Deus, com isso ela vai se solidificando, cada vez mais criando raiz, no sentido de entendermos que ela é de fato real e verdadeira. Como vocês sabem, a nossa lição tem 3 objetivos, e aqui o primeiro objetivo da lição é mostrar que Jesus autenticou o Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus. Jesus, no seu ministério, fez referência ao Antigo Testamento e abalizando, ou seja, instruindo, dizendo, assinando que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. E aí a gente vê a relação de Jesus com o Antigo Testamento, né? Ele, sendo divino, tendo autoridade, ele aprova os textos sagrados do Antigo Testamento. E ele confirma que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Não há autoridade maior para dizer se é ou não verdade. Não há autoridade maior para dizer se é ou se não é, né? Jesus é essa autoridade. E ele é uma autoridade divina. Ele veio do céu. Então, aqui na terra, nos seus ensinamentos, ele referia-se ao Antigo Testamento como sendo o quê? Como está escrito. E ele refere-se ao Antigo Testamento sempre, né? E validando o quê? Essa autenticidade como sendo a palavra de Deus, segundo Mateus 4:4, 7, 10. Então Jesus, por várias vezes, usa essa frase, né? Sendo uma indicação clara que ele, ao utilizar dessas afirmações do Antigo Testamento, validava, né, essa autoridade divina. Agora, sobre esse primeiro ponto da lição 1.1, vejamos o subsídio que tem nele. Jesus, no curso da sua doutrinação pública, conforme Charles John Ellicott, ele cita texto ou faz referência a passagem do Antigo Testamento provavelmente mais de 400 vezes. Então, se Jesus faz tanta referência ao Antigo Testamento, claro que o Antigo Testamento é sim ele dá autoridade para essa palavra do Antigo Testamento como sendo inspiração divina, como sendo de Deus. Então Jesus faz isso por 400 vezes. E aí os saduceus, né, desejando negar a doutrina da ressurreição, aproximam de Jesus e apresenta o caso de uma mulher que fora esposa de 7 irmãos sucessivamente. Aí eles perguntam, quando ela ressuscitar, de qual deles será a esposa? E eles perguntam a Jesus. Jesus rebate essas inferências que eles já conheciam, afirmando para eles o seguinte: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, Jesus deixa claro que ele não as ignora. Jesus está dizendo, vocês estão errando.
porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder. Então, Jesus dá essa certeza e que ele realmente tinha como parâmetro o Antigo Testamento, de que o Antigo Testamento, o que estava escrito ali como lei e os profetas, ele também tinha como referência para o seu ministério. Saduceus, fariseus, escribas, esse pessoal só queria ocasião para pegar Jesus em algum ponto, né? E aí Jesus ratifica os profetas. Em Mateus 5,17, onde Jesus deixa claro que obedeceu aos mandamentos, cumpriu as profecias em sua própria pessoa, obedeceu o preceito dos profetas. Assim, não teria altitude diante do Antigo Testamento se o Antigo Testamento não fosse a palavra de Deus. Agora, um subsídio aqui do Ellison sobre Mateus 5, 17 e 20. Ele diz assim sobre Jesus e a lei. Jesus então se volta para a sua relação com a revelação de Deus que já existia. A divisão tríplice da Sagrada Escritura em Lucas 24, 44 ainda não tinha se tornado geral, de modo que aqui a expressão os profetas significa todos os livros do Antigo Testamento, exceto a lei. Ele tinha vindo para cumprir, plerô, ou seja, toda a Escritura, toda. Mas, desde que seu grande conflito com os fariseus seria em torno da lei, ele restringiu as suas observações a ela. Por quê? Se alguém conflita você num determinado assunto, mais daquele assunto você tem que abordar para que seja quebrado, qualquer que seja a vertente de pensamento. Então, por isso que Jesus se refere muito à lei, mas ele veio cumprir toda a Escritura, toda, o Antigo Testamento, os profetas, enfim, né, o próprio Salmo, né, tem muita referência a Jesus, Salmo messiânico, né, que a gente chama de Salmo messiânico. Então a Bíblia, num todo, ela é perfeita. E Jesus veio o quê? Para cumprir toda a palavra. Então, ele refere-se mais à lei por causa de quê? Esse era um campo em que os fariseus, os saduceus, os escribas conflitavam mais com ele. Por isso ele está sempre se referindo à lei. Lá em Mateus capítulo 12, verso 40, a gente vê o registro de uma citação feita por Jesus de um fato histórico registrado lá no livro de Jonas, mostrando assim que os fatos narrados no Antigo Testamento também foram ratificados por Jesus. Então Jesus ratifica, ou seja, assinala que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento também ele as considera. Né? Então ele traz como verdade os ocorridos, os fatos históricos relacionados no Antigo Testamento. Jesus dá essa ideia. Agora, olha só que interessante acerca das cópias do Antigo Testamento, ou seja, das Sagradas Escrituras. Os copistas tinham as seguintes normas para fazer uma cópia. Primeiro, letra A, usar peles de animais puros. Isso é curioso, gente. Isso é bom você passar para a sua turma. Segundo, o comprimento de cada coluna não deveria ser inferior a 48, nem superior a 60 linhas. A largura deveria ter 30 letras. Terceiro, C, deveria se traçar inicialmente as linhas de toda a cópia, e se 3 palavras fossem escritas sem a linha, a cópia ficaria inutilizada, ou seja, toda a cópia ficaria inutilizada. Quarto, a tinta deveria ser preta, preparada de acordo com uma fórmula específica ali de costume. Quinto, a cópia deveria se basear em uma cópia autêntica, que passou por todos os rigores. Por exemplo, eles tinham escrito uma cópia, aquela cópia ali não fosse autêntica, descartável. Tem que continuar copiando de uma cópia perfeita, daquela autenticada, aquela que realmente era verdadeira. Não poderia escrever nenhuma palavra ou letra de memória. Eu lembro como é que essa parte eu vou escrever. Não tinha isso. Tinha que corresponder ao que ele estava lendo naquela hora. Então ele não podia escrever de memória ou de cabeça. Ele precisava escrever lendo, direcionando sua visão para aquilo que estava diante dele.
Entre cada consoante deveria haver o espaço de um fio de cabelo. Que interessante. Um fio de cabelo. Entre cada novo capítulo deveria haver um espaço de 9 consoantes. Entre um livro e outro deveria haver o espaço de 3 linhas. E aí, às vezes, as pessoas desprezam a palavra de Deus, né? Despreza aí, ou não dá o valor devido à palavra de Deus. Mas você vê aí o ritual que se tinha para copiar os textos sagrados que hoje, livremente, nós temos acesso. Não é? Continua, lavava o corpo inteiro, né? E limpava suas canetas antes de escrever o nome de Deus. Se tivesse que escrever na mesma página 5, 6 vezes o nome de Deus, ele precisava lavar o corpo inteiro, limpar as canetas para que escrevesse o nome de Deus. Eles podiam estar ali copiando, escrevendo o nome de Deus. Se o rei se dirigisse a ele e ele estivesse escrevendo o nome de Deus, ele não deveria dar atenção a esse rei. A importância de escrever o nome de Deus era maior do que uma ordenância real. O 5º livro de Moisés deveria terminar exatamente no final de uma linha. O copista deveria estar vestido de trajes judaicos a rigor. E precisava fazer uma lavagem do corpo todo antes de iniciar o trabalho. Agora, nós vamos para o segundo objetivo da nossa lição, que é destacar a inspiração divina da Bíblia. Vamos ver como esse ponto é descrito. A palavra inspiração significa o quê? Soprado por Deus. É um processo pelo qual as escrituras, os escritos sagrados foram revestidos de autoridade divina e que concerne a doutrina e a prática. O apóstolo Pedro argumenta que as escrituras não tiveram origem na vontade ou no capricho de qualquer dos profetas, mas sim providência de Deus e com auxílio do próprio Deus. Por quê? Porque Deus é a causa e origem da inspiração. Porque Deus é a força primordial que levou os profetas a escreverem a Bíblia. É a motivação primária por trás dos escritos. É o desejo de Deus de se comunicar com o ser humano. Champlin afirma que esses profetas, por sua vez, foram movidos, isto é, impulsionados pelo Espírito, tal como um navio à vela é tangido pelo vento. Então, assim, nós temos um livro escrito por humanos, porém, não é um produto da mente humana, e sim um livro da mente divina, que nos traz revelações lídimas da parte de Deus. Agora, a gente vê que Deus é o único que pode ter sido o autor da Bíblia. Por quê? Homens ímpios jamais iriam produzir um livro que sempre o está condenando. Quem vai escrever um livro que o condena, né? O homem não vai escrever um livro de condenação a si mesmo. Segundo, homens justos e piedosos jamais cometeriam o crime de escrever o livro e depois fazer o mundo crer que esse livro é a obra de Deus. Se eles são justos e piedosos, eles não iam enganar as pessoas. Terceiro, os judeus, os guardiães da Bíblia, jamais poderiam ser os autores dela, pois ela sempre condena suas transgressões, pondo seus defeitos e descobrindo-os. Também, se eles tivessem podido mexer nela, teriam apagado todos esses males, idolatrias e rebeliões contra Deus que está registrado na própria Bíblia, que são atitudes deles. Então, nós temos razões aí de sobra para acreditar que o Deus é a inspiração, é a fonte de inspiração inicial e causal da Sagrada Escritura. Agora, claro, se Deus queria alcançar os homens, é lógico que a palavra veio através de instrumentalidade humana. Nós vemos que quando Deus falava com Moisés no monte, o povo pediu, Deus, Moisés, fala você com Deus e depois você vem falar conosco, porque o povo temia a maneira com a qual Deus falava. Então, as palavras são o nosso meio de comunicação, assim é natural a utilização delas por parte de homens inspirados por Deus para comunicar a vontade do Senhor. Então, se é para os homens, precisa ser de uma forma que os homens entendam, a linguagem que os homens entendam. E a gente vê aqui o educador e missionário na Índia, John
escrevendo a palavra inspirada de Deus, ele diz que o Espírito Santo, fazendo uso das respectivas personalidades dos vários autores e das suas experiências, capacidades e estilos, supervisionava os escritos a fim de garantir que a mensagem de Deus fosse comunicada integralmente com toda exatidão. Conforme Jesus prometera aos seus discípulos, o Espírito os guiaria à verdade, trazendo-lhes à lembrança suas palavras, ensinar-lhes-ia tudo quanto era necessário à revelação divina, que está ali em São João, capítulos 14 ao 16. A Bíblia, né, ela tem a inspiração divina e é revestida da autoridade de Deus. O fato da Bíblia ter sido escrita por homens não invalida a sua autoridade divina e a inspiração atribuída a ela. Então as palavras dos profetas são as palavras de Deus. Um profeta não produzia sua própria vontade ou seu próprio impulso, sentimento, mas a vontade de Deus. Eles falaram inspirados por Deus. E a gente vê a imparcialidade da Bíblia demonstrada na inspiração divina. Se a Bíblia fosse um livro originado do homem, ela não poderia ter a descoberto, não colocaria a descoberto as faltas e falhas do próprio homem. Os homens jamais teriam produzido um livro como a Bíblia, que só dá toda a glória a Deus e mostra a fraqueza dos seres humanos. E aí tem várias referências ali que vocês podem observar. Lewis, fundador e ex-presidente do Seminário Teológico de Dallas, diz que a Bíblia não é um tipo de livro que o homem escreveria se fosse capaz, nem seria capaz de escrever se quisesse. Ele não escreveria é um tipo de livro que o homem jamais escreveria, né? Por quê? A Bíblia, como livro, se concentra na realidade, não em fantasia. Apresenta o bom e o mal, o certo e o errado, o melhor e o pior, a esperança e o desânimo, a alegria e o sofrimento da vida. Então não poderia ser outro modo, pois o seu autor é Deus. Estamos caminhando aqui para o objetivo terceiro da nossa lição, que nos sugere estudar a unidade da Bíblia. E aqui é interessante essa parte, porque a gente vê uma Bíblia que é escrita durante um longo período, vários autores, lugares diferentes, mas ela mantém uma simetria e unidade, revelando ser uma obra de um só intelecto, de um só autor. Não tem outra literatura, seja ela inglesa, alemã, latina, grega, que reunida possa formar um só livro e que teria total unidade e simetria. Sem levar em consideração dados desconhecidos na datação de Jó e fontes que Moisés poderia ter usado, o primeiro livro foi escrito no máximo em 1400 anos antes de Cristo. E o último, pouco antes do ano 100 depois de Cristo. Não obstante esse espaço grande de tempo, a mensagem é uma só. O problema da humanidade é o pecado e a solução é a salvação por meio de Cristo Jesus. Mesmo escrita por um longo período, essa unidade tão incrível é bem uniforme no que diz respeito ao seu tema central, Jesus Cristo. Então a Bíblia não foge do seu tema, mesmo, né, tendo esse longo período de pessoas que escreveram, pessoas distintas, mas ela não foge do seu objetivo. A Bíblia trata de centenas de assuntos controversos, né, que geram opiniões diferenciadas umas das outras. E aí, a gente vê autores bíblicos que tratam de centenas de temas polêmicos. Por exemplo, casamento, divórcio, o divórcio e recasamento, homossexualismo, adultério, obediência às autoridades, falar a verdade ou mentir, desenvolvimento de caráter, criação de filhos, a natureza e a revelação de Deus. Então ela aborda temas tão complexos, porém, de Gênesis a Apocalipse, os escritores tratam desses assuntos com um grau incrível de harmonia. Poderia ter uma ideia, outro outra, né? Porque são tempos diferentes, gerações diferentes. A gente sabe que a cultura, né, social interfere exatamente nessa questão dos conceitos e éticas. Agora aqui não, aqui a gente vê que embora todo esse tempo, mas
todos os autores, quando falam de assuntos polêmicos, eles tratam esse assunto com uma harmonia incrível. A Bíblia tem 166 livros, escrito por aproximadamente 40 autores. São escritores individuais que escreviam, e eles, quando escreviam, não tinham ideia que os seus livros seriam incorporados num livro só. Porém, cada um desses escritos individualmente preenche perfeitamente o seu lugar e serve a um único propósito. Falando a respeito dos escrituras ou dos escritos maometanas, zoroastranas e budistas, James Orr diz que elas são destituídas de começo, de meio e de fim. Elas são, na maior parte, coleções de materiais heterogêneos, juntadas ao acaso. Quão diferente é o caso da palavra de Deus da Bíblia Sagrada, porque lá de Gênesis ao Apocalipse, nós sentimos que esse livro é uma unidade. Não é uma coleção de fragmentos, mas tem uma natureza orgânica, ou seja, tem uma natureza de vida. Agora, a Bíblia foi escrita em diferentes contextos históricos, níveis educacionais e profissões. A maioria é escrita originalmente em hebraico e grego, com algumas partes pequenas em aramaico. A Bíblia cobre centenas de tópicos em literatura, de estilos muito variados. Eles incluem história, poesia, literatura didática, parábola, alegoria, literatura apocalíptica e épica, sem, contudo, perder a sua unidade. Então ela cobre vários, né? Você vê a Bíblia cobrindo aqui vários centenas de tópicos em literatura, estilos, né? Muito variados. E ela não perde a sua essência, o seu propósito, não foge do seu objetivo. E se nós compararmos os ensinos da Bíblia com o de Zoroastro, Buda, Confúcio, Sócrates, Solon, Marco Aurélio e muitos outros autores pagãos, nós vamos perceber que os ensinos da Bíblia superam em muito esses homens e o que eles escreveram. Primeiro, por quê? Porque a Bíblia contém mais verdades que todos os demais livros juntos. Ajuntem, se possível, todos os melhores pensamentos de toda a literatura antiga e moderna, retire o imprestável e você vai colocar toda a verdade escolhida nesse volume que estão se criando e vai ver que este jamais vai conseguir substituir a Bíblia. Vamos lá. Segundo, a Bíblia só contém verdade. Se há mentiras, não são da Bíblia, são apenas fatos narrados. Ao passo que os demais livros contêm o quê? Verdade misturada com mentira, ou até mesmo erros grotescos. Então a Bíblia garante e dá provas de ser o único livro inspirado por Deus, sendo assim a própria palavra de Deus. Cada escritor registrou em seu próprio estilo e linguagem exatamente a mensagem que Deus desejasse que fosse transmitida à humanidade. Era isso. Eu te espero no nosso próximo vídeo, quando nós vamos falar acerca da lição de número 7. Essa é a nossa próxima aula, que vai falar sobre a Bíblia e o estudo da ciência. Então quero pedir, se você chegou até aqui, por favor, se inscreva aí no nosso canal, clique no joinha, clique no sininho das notificações, deixe seu comentário. Você quer fazer o maior treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical do Brasil? Está aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar, que você pode conhecer e saber como fazer esse treinamento, tá certo? E estamos aí, o canal Ouvir pela Palavra, levando Jesus aos corações, a mensagem da palavra, também ajudando aí e fornecendo ferramentas aos professores de Escola Dominical no preparo das suas aulas, tá certo? Um grande abraço, Deus abençoe e nos vemos até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor.